Eu quero tocar com vocês aqui, torcedores e torcedoras do Ceará, sobre essa derrota, gente, absurda da equipe, né, do vovô para a equipe do Novo Horizontino. Por 4-1, né, gente, numa partida em que poderia perfeitamente ter sido ali 6, né, 7. Né, não estou exagerando para quem viu o jogo, sabe do que eu tô falando, né. E aí, o que significou essa derrota, né? E a maneira como ela aconteceu também. O que isso significa para o andamento da equipe na Série B? Qual vai ser a repercussão no vestiário dessa derrota? Vai ser positiva? Vai ser negativa? Porque ela pode perfeitamente ser positiva, depende também, né, por incrível que pareça, né, pode ser positiva. Se souberem tirar lições sobre essa derrota. Se o técnico tiver agora capacidade, por exemplo, de tirar proveito aí dessa derrota, né, chegando forte nos jogadores, e ele também tem que assumir erros que ele cometeu nessa partida. Eu acho que o Ceará pode perfeitamente aí até se recuperar, embora essa recuperação já não significa que a equipe consiga, por exemplo, subir, voltar à Série A do futebol brasileiro. A situação é complicada porque não depende claramente do Ceará somente, né? Depende dos outros. Então, neste cenário, a gente espera que o Ceará pelo menos faça a sua parte. E aí é complicado, porque numa partida difícil, por certo, né, o Ceará não conseguiu. Com todo o apoio da torcida, apoio impressionante da torcida aí, né? Alentando mesmo de longe, não foi suficiente para que a equipe conseguisse se impor contra o Novo Horizontino, que é uma equipe que, sim, trabalha muito bem defensivamente, né? Quando chegou o ataque foi muito letal, né? Trabalhou com um percentual menor de posse de bola, sabe fazer muito bem esse jogo quando precisa, né? De trabalhar com um menor percentual de posse de bola, e praticamente a gente, sabe, brincou com o Ceará. Brincou, foi uma brincadeira de, sabe, brincou mesmo, sabe? Parecia um jogo de homens contra a equipe de meninos. Foi isso que pareceu nessa partida. Tem muita coisa que a gente tem que tirar dessa partida e desse desempenho. Só antes disso, eu chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da PagBet, para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, gente. A PagBet é uma casa de aposta que chegou para democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil, porque você pode depositar R$1 na PagBet e com este valor você já começa a jogar. Muito interessante. Além disso, as cotas são sempre muito altas, né? E além disso, o cadastro é simples, sem burocracia, e além disso você tem um atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Às 2 da manhã, 3 da manhã, se você entrar em contato com a PagBet, vai ter um ser humano e não uma máquina para te atender. Isso faz muita diferença. Muita mesmo. Bom, além disso, gente, o lema é acertou, tá pago. Sabe por quê? Se você ganhar uma aposta, você pode pedir imediatamente o dinheiro para sua conta. Sabe por quê? Cai em fração de segundos. Porque tanto o saque como o depósito podem ser feitos via Pix, são feitos via Pix, o que facilita totalmente o processo, né? Então você já pede o seu dinheiro de volta que cai na sua conta, independente do valor, imediatamente. A minha dica né, cadastre-se lá, usando o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado, coloca um valor pequeno para você sentir a atmosfera, ver se você curte, se você gosta. Se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta antes de apostar, inclusive, que ele cai na sua conta. O que eu tô falando parece óbvio, mas não funciona com todas as casas de aposta. É que a PagBet de fato é diferenciada nesse tratamento a você. Não somente ela te vê como apostador, mas como um consumidor. E ela te respeita como consumidor. Essa casa de aposta que é gigantesca e que chegou aqui ao mercado brasileiro para detonar aqui o mercado das apostas. Tá bom, gente? PagBet, né? Acertou, tá pago. Esse é o lema. Cadastre-se usando o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Beleza, gente? Muito obrigado. Fechando parênteses e voltando a falar dessa partida aí do Ceará. Foi bizonho o que aconteceu. Foi um negócio assim, gente, olha, o primeiro tempo desse jogo, sabe, tem que ser gravado para manual do futebol. O que uma equipe não deve fazer em um primeiro tempo de uma partida? Como uma equipe não deve se comportar no primeiro tempo? Impressionante. A bundamolice com que a equipe do Ceará aceitou o jogo do Novo Horizontino. É impressionante como a equipe se fez neném dentro de campo, se fez bebê, sabe, bebê em fralda ainda, usando fralda. Impressionante. Sabe, a capacidade da equipe do Ceará, né, de, assim, voltar a ser uma equipe bunda mole. É impressionante. O que a gente viu nas duas outras partidas foi muito diferente, muito diverso do que a gente viu agora. Claramente que em nenhum momento o desempenho foi brilhante, mas a gente percebia um crescimento, a gente percebia, sobretudo naquele momento, o resultado era muito mais importante até mesmo do que o bom desempenho, mas a construção do resultado sugeria que um bom desempenho pudesse acontecer. No primeiro jogo contra o Criciúma foi complicado, um time difícil, um time bom. Na segunda partida a equipe já conseguiu vencer jogando um pouco mais, claro, né? Foram 2 jogos que
ajudaram muito aí o Mancini, porque mesmo que tenha sido difícil, contra o Criciúma, era uma mudança de técnico e tal, a perspectiva completamente diferente dos jogadores, então isso tudo ajudou, né, a equipe ali a superar o Criciúma. Contra o Londrina é uma das piores equipes da Série B, uma das piores, equipe muito fraca. E aí deu a entender que essa equipe do Ceará poderia jogar muito mais. Acho que pode, eu defendo e vou defender sempre. Esse elenco não é tão ruim como as pessoas pensam. Eu sei que você, torcedor do Ceará, acha que o elenco é ruim pelo que está acontecendo, mas olha para... Você acha mesmo que o elenco do Novo Horizontino é melhor do que o elenco do Ceará? Pelo amor de Deus, meus amigos, minhas amigas. Não é. Além disso, olha o orçamento das duas equipes, olha o investimento no elenco feito pelas duas equipes, assim como também outras equipes aí. Né? O Ceará tem um dos melhores investimentos na Série B. Não pode ter esse comportamento, os jogadores não são tão ruins como a gente está pensando. A gente confunde aqui. Uma equipe que está taticamente mal e que não consegue, por estar taticamente mal, ajudar seus jogadores individualmente, né? A que produzam um bom futebol, a gente confunde isso com um elenco ruim. E isso acontece também em virtude do nosso pouco entendimento sobre o que é, né, e sobre o que deve ser o trabalho do técnico de futebol. O técnico tem a obrigação de tirar o melhor dos seus jogadores. E aqui no Brasil, não se cobra isso do técnico. Né? A gente acha que quando a coisa fica complicada é porque o elenco é ruim. Agora, vai me convencer que o elenco é pior do que o do Novo Horizontino? É pior do que o do Guarani? É pior do que o do Vila? Pelo amor de Deus. Não é pior, gente. É melhor. Então o técnico precisa fazer jogar. Isso se via para o técnico anterior. Foi um erro trazer o Guto, eu falava isso antes. Né? E serve também para o Mancini, que claramente ainda tem o seu direito ali né, enfim, aqui o torcedor tenha um pouco de paciência com ele, só que não pode ter muita paciência também, porque tá rolando a Série B. E o Ceará tem a omissão de tentar voltar para a Série A. É complicado em virtude ali de que não depende somente do Ceará, tem os outros times, o Ceará agora ficou, né, a 7 pontos do Novo Horizontino, por exemplo, e do Criciúma, que são as duas equipes ali que estão com a mesma pontuação, Novo Horizontino ali em quarto, o Criciúma em quinto, né? Ficou a 6 pontos ali, por exemplo, do Vila. Né, tá atrás do Atlético Goianiense, com quem vai jogar depois da próxima partida contra o Chapecoense. O Chapecoense é uma das piores equipes da Série B. Mais uma chance aí, olha só como a tabela ajudou, né? Pegou uma equipe difícil dentro de casa, pegou uma equipe fraca fora de casa, vai pegar uma outra equipe fraca agora. Então tem que aproveitar essas oportunidades. Entende? Tem que aproveitar. Porque depois é contra o Atlético Goianiense, que é uma das equipes que mais está crescendo na Série B. Né? Sem contar que ainda tem Sport, né? Ainda vai jogar com Sport, enfim. O Ceará precisa aproveitar essas oportunidades. O que a gente viu ontem foi uma equipe morta em campo. Gente, o segundo tempo do Ceará foi um negócio assim. Houve melhora, né? Mas foi um negócio assim também terrível. É que, claro, comparado com o primeiro tempo, a equipe jogou com o Barcelona do Guardiola no segundo tempo. É isso. No segundo tempo foi o Barcelona do Guardiola jogando, né? Se a gente comparar com o que a equipe fez no primeiro tempo. Era para terminar o primeiro tempo com 6-0. Era para terminar com 6-0 no mínimo ali para a equipe do Novo Horizontino, gente. É um absurdo, a gente tá falando em Novo Horizontino. Com todo respeito ao time do interior de São Paulo, não dá para comparar Novo Horizontino e Ceará, gente, no contexto do futebol brasileiro. Não pode ser goleada assim por uma equipe minúscula do interior de São Paulo, com todo respeito à equipe do interior de São Paulo. Não dá, meus amigos. Não pode ser aceitável um negócio desse. E o pior é que, sabe, é o caráter, né? O caráter desse balde de água fria. Né, as características desse balde de água fria, né? O caráter desse balde de água fria. Ele entristece muito mais. Por quê? Porque as duas vitórias impulsionaram o torcedor. O que elas fizeram? Geraram expectativas na alma do torcedor do Ceará, nas emoções do torcedor e da torcedora do Ceará. Tem nada melhor para uma torcida que está ferida, é que ela volte a ter expectativas positivas. Foi o que essa derrota significou, em muitos aspectos. Uma torcida que apoiou muito a equipe, né? Apoiou inclusive na sua partida aqui para o jogo, né? Para esse jogo aí contra o Novo Horizontino, e a torcida ficou na mão. Os jogadores em campo não representavam essa torcida. Não representavam, jogadores bunda mole, sabe? Jogadores sem comprometimento, errando o mínimo. O mínimo. Tivemos muitos erros individuais, mas o problema é que também taticamente tivemos problemas. Tivemos erros, tivemos uma defesa péssima, mas não somente por causa da primeira linha, mas também por causa do sistema defensivo. E aí tem aquela questão, o Mancini tem problema para montar equipes defensivas. Tem problemas. Quando a ideia é jogar no ataque, parece que não consegue também ajustar muito bem o sistema defensivo.
Evidentemente que a equipe pode perfeitamente marcar muito bem, sendo extremamente ofensiva, né, e encurralando o seu adversário, mas não é qualquer técnico que consegue isso, né? O Mancini é um desses técnicos que tem essa dificuldade. Agora, como eu disse, ele tem o tempo dele ainda para se adaptar, só que esse tempo tem que se resolver logo, né? Porque o que a gente viu foi assim, não dá para repetir isso, gente. Sabe, a torcida perdoa se o time perder lutando, mas a equipe perdeu sem lutar. A equipe perdeu sem dar a alma em campo, a equipe perdeu sem honrar a camisa do Ceará. Não dá para aceitar um negócio desse. Não dá para aceitar. Entende? E aí o que foi visto nos 2 primeiros jogos foi completamente anulado nessa partida contra a equipe do Novo Horizontino. As perspectivas são complicadas porque esse time mostrou que bastou um time um pouquinho mais organizado, um jogo mais complicado fora de casa, para que tudo aquilo que o torcedor supunha que teria ido embora, que era a bunda molice da equipe, sabe, não voltou. A bunda molice voltou. E até quando isso vai cercar, permear as ações dos jogadores do Ceará dentro de campo? Claramente que tem muita gente ali que continua ali, né, fazendo o seu péssimo trabalho. Né? O Mancini tá devendo depois desse jogo aí também. Esperemos que ele, na verdade, chegue forte nesse vestiário, né? Porque não pode ter esse comportamento da equipe dele dentro de campo, gente. Vergonhoso, né? Complicado e o pior de tudo, né? É a agressão que esse jogo e esse desempenho causaram ali nos torcedores e torcedoras do Ceará. Uma agressão profunda, cruel, gente. Porque ela foi diretamente nas emoções. Foi diretamente nas expectativas. Isso não se faz com o coração de um torcedor. Não se faz. Muito triste. Esperemos que a equipe consiga reagir, mas os sinais deixados em campo ontem foram sinais muito pessimistas. Esperemos que todos nós estejamos enganados em relação a isso. É isso.